Locho sampo pagyo trashi patile yarmoda parchen palde lame shabla solvade Omo a guru vajra Shribar Sarva Siddhi Hum Om Guru Vajra Shasane Karde Bad Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Om Guru Vajra Dar Sumatimo Nishasane Karma Uta Vardanya Shri Bad Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Om Guru Vajradar Sumatimo Nishasane Kar Uta Vardanya Shri Bar Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Om Guru Vajradar Sumatimo Nishasane Karma Uta Vardanya Shri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Om Nishasane Karma Uta Vardanya Shri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Dhagi Jetsun Lama Tuje Che Nyamda Dala Tuje Sikso So Gebe Shesan Dala Tendo So Uyon Sungi Nawa Tsedo So Tsechi Nine Sowa Debe Tse Dechen Korlo Visu Lekshurne Yela Sambe Dede Malupa Gemel Hungi Drupra Jingelo Soni Sodan Digdun Shapetse Dungi Namke Yinso Lekshurne Lapchen Soni Yonso Zobadan Chera Nyedun Chanwara Jingelo Jancho Parge Ninsen Tugun Tu Nyu Peme Sudru Lekshurne Jancho Drube Gegen Tingen de la Drubra Jingelo Dagi Lona Chola Chobadan Chami Samchor Nimba Shiwadan Chodan Tumbe Malupa Beme Pardo Negaut Rese Kemne Lama Gongya Rewe Nyamda Dachala Jetsun Lame Tuje Rabgongne Kodan Sunge Nawa Dralme Tu Nyamsu Nyongwe Kesan Toprasho Kewa Kundu Yanda Lama Dan Drame Cheki Pela Longche Chen Sadan Lamge Yende Rabzon Dorje Change Koba Nyurto Visho Pakyuke Kudan Dagi Pakyuke Tudan Tenyerme Chikdo Jingi Makyuke Kudan Dagi Lu Makyuke Sundan Dagi Makyuke Tudan Dagi Tenyerme Chikdo Jingi Lu Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha
Bom dia. Os budistas são descritos 4 principais tipos de energia, de ações, na verdade, que por sua vez são definidas como, podemos chamar de energias, porém são chamadas também como 4 diferentes tipos, que é a ação de pacificação, que é de pacificar conflitos, de aumentar algo que já existe, de fazer com que aquilo cresça. Passa o jardim. Aí depois disso nós temos a ação de influenciar de uma forma positiva. Na verdade, a capacidade de ter influência, de ter a palavra poder, mas no sentido de influência em si mesmo. E esse poder, na verdade, ele está diretamente conectado com o poder influenciar a mente, poder influenciar as pessoas de uma forma positiva. E depois temos o poder irado, que é algo que é negativo. Então, se usa algo que tem uma força grande para se opor a algo que é negativo, né? E tem certos casos onde essa força é necessária. Por exemplo, se tem alguém que vai fazer o mal para uma pessoa, tem de ir e falar, olha, por favor, não faça isso, dá todas as razões, a pessoa pode mudar de ideia. Tem casos que não vai mudar a ideia enquanto você não mostrar que você tem mais força que ela e que se ela fizer aquilo não vai ser bom para ela, né? Então, isso é necessário se impor de uma certa maneira. Essa é chamada força irada. Das 4 ações, a forma delas, a ação, quando se desenvolve essas ações, se diz que a mais simples é a ação de pacificação. É a primeira forma de se agir e, ao mesmo tempo, é a forma mais fácil, tipo de energia mais fácil de se gerar. Depois é a ação de incremento, depois de poder e depois a irada. Então, em geral, para poder usar a força irada, é necessário que a pessoa tenha uma certa capacidade, tenha uma certa sabedoria, é usada com compaixão, etc. Não é uma coisa fácil de se usar, na verdade. Porque o que ocorre é a força da destruição, ela só é a força irada no momento no qual ela é feita sem raiva, sem ódio, sem nenhum sentimento negativo. Mas é usar uma força de destruição para destruir algo que, por sua vez, é negativo e que necessita de uma... Então, mesmo por isso que, se a gente observar, relacionadas com esses 4 tipos de ações. Então, as práticas que estão relacionadas com a força irada, etc., são extremamente raras, não se faz muito, são coisas assim só para casos especiais e são feitas por pessoas que já têm uma bela de uma preparação antes também, né? Em geral, essas 4 ações elas estão diretamente conectadas com os Dhyani Budas também. Então, nós teríamos a ação de pacificação, está diretamente relacionada com Buda Vairochana, né, que, como na prática da autocura está no chakra da coroa, de cor branca, e também está relacionada com a cor branca. Ou a força ou a ação de incremento está relacionada com Ratna Sambhava, no chakra do umbigo, cor amarela. O poder está relacionado, ou influência, poder está relacionado com Buda Amitabha, de cor vermelha, na garganta. E a ação irada está relacionada com a Moga Siddhi, de cor verde, no chakra secreto. O coração está relacionado com a união das 4 ações. Em geral, na nossa vida, se a gente observar, nós temos todos esses 4 tipos de ações. Esses 4 tipos de energia, esses 4 tipos de ações, eles são presentes. Muitas vezes a gente não sabe usar bem essas energias, a gente não tem muito controle sobre essas ações, mas efetivamente, se a gente for observar que ela vai ter ou a intenção de pacificar, ou de incrementar, ou de ter uma influência positiva, ou, por sua vez, a força de bater de frente, ir contra a ação irada, né?
Um dos objetivos, eu não posso assim dizer, mas que a gente tem nas práticas dentro do budismo vajrayana é de incrementar, desenvolver esses quatro tipos de energias, essas 4 ações, em favor da nossa própria prática espiritual. Usar isso a favor da nossa própria prática espiritual. E das várias práticas, a prática que a gente vai estar fazendo hoje, que é a prática de Kurukule. Kurukule Lamorikchema, é uma emanação de Buda na forma feminina, e ela tem principalmente a energia relacionada com o poder, e como eu posso dizer, gancho a gente vai pegar através de algo que é prazeroso. Então, não tem nenhum aspecto de violência, eu vou te influenciar através da força. Eu vou te influenciar através de algo que vai fazer com que, de uma certa forma, eu vou te seduzir. Na verdade, a característica mais relacionada com a sedução, mas no bom sentido de seduzir a nossa própria mente para que ela possa seguir o correto caminho. Porque de todas as coisas às quais nós podemos ter influência, a principal qual é? A nossa própria mente. Onde nós mais precisamos ter influência é sobre a nossa própria mente. Então, a capacidade de poder sobre a nossa mente é a capacidade de dizer, mente, vai para cá e ela vai para lá. E não o fato que a gente quer ir numa direção e a nossa mente não vai nessa direção, a gente não consegue seguir a direção que é dada para nós mesmos. É isso que a gente tem que, de uma certa forma, evitar. Ou seja, a gente precisa ter a capacidade de poder se direcionar. Ao mesmo tempo, a prática de Kurukule, ela é uma prática de realizações em geral. Existem o que são chamadas as realizações mundanas ou ordinárias e as realizações não extramundanas ou não ordinárias. Né? As realizações extramundanas, ou seja, aquelas não ordinárias, são as realizações que são relacionadas àquilo que a gente pode levar de vida em vida e são principalmente as profundas realizações espirituais, como último nível, eliminar a ignorância, o apego, o ego, etc. O egoísmo, etc. Isso são chamadas realizações não mundanas. Realizações mundanas são realizações que são importantes também, porém que elas, quando a gente morre, elas acabam com essa vida. Elas não são levadas à vida. Por isso são chamadas de mundanas. Não são chamadas de mundanas por ter algo ruim sobre elas, mas é pelo fato de a gente não poder levar elas de vida em vida. Porém, as realizações mundanas, elas servem para nos dar as condições nessa vida para praticar bem o Dharma, para poder, ao mesmo tempo, transmitir, para poder viver essa vida de uma forma equilibrada e boa também. Né? Então, por exemplo, ter uma estabilidade econômica é uma realização mundana. Viver numa situação na qual nós temos harmonia entre as pessoas é uma realização mundana. Ter uma boa saúde, nesse sentido, também é uma realização mundana. São todas coisas assim, se a gente for observar o que a gente pede normalmente, quando a gente quer, o que a gente reza, o que a gente mais quer é realizações mundanas. Né? Porém, nesse contexto, a realização mundana ela é importante do momento no qual ela me dá as condições para poder ter o espaço interior, para poder fazer a minha prática da forma correta, para poder conseguir ter o espaço interior para a prática espiritual. Porque, por exemplo, se a gente tem uma situação econômica muito difícil, não é impossível, porém dificilmente a gente vai ter o espaço interior para poder estar fazendo a nossa prática de meditação e todo o resto. Porque a nossa preocupação vai estar que estou chegando no fim do mês, eu não consigo pagar minhas contas, e aí eu vou ficar com fome porque eu não vou ter direito o que comer, e assim por diante. Se a gente não tiver uma boa saúde, a mesma coisa. Se a gente viver numa situação onde tem muito conflito à nossa volta, e nós vivemos em conflito, isso também faz com que fique mais difícil a gente ter o espaço interior para poder fazer bem a nossa prática, a nossa meditação, seguir bem o nosso caminho. É claro que o caminho espiritual, ele transcende qualquer condição, no sentido que é possível crescer espiritualmente diante de qualquer situação externa. Não é que, mesmo com pobreza, com fome, com doença, o que quer que seja. Porém, isso requer uma mente muito mais estável e mais forte para poder viver essas situações, ainda assim, com estabilidade. Né? Então, o objetivo, na verdade, de
primeiro trazer as realizações mundanas como uma condição para trazer, então, as realizações não mundanas. Tem algumas práticas que elas são do outro caminho, que elas têm o objetivo principal, a consequência, como um efeito colateral positivo, tem as realizações mundanas. No caso da prática de Kurukule, ela tem o objetivo principal, último, é a própria iluminação para o benefício dos seres, porém a energia dela é direcionada primeiro para ter as realizações mundanas, como um meio para então nos levar a ter as realizações não mundanas. Ok? Eu pedi também por uma torma principal grande aqui, só ver se isso também está sendo feito. E quando a gente observa, na verdade, as várias práticas que a gente tem, o que é bem interessante é que não é apenas a prática em si do ponto de vista da técnica de meditação, que tem o poder, que usa o poder da visualização, o poder dos símbolos, o poder das cores, o poder do som, o poder dos mantras, tem vários aspectos que são usados para ir na mesma direção, né? Para gerar esse tipo de energia, para nos levar nessa direção. Mas um dos aspectos mais importantes que existe dentro da prática do budismo Vajrayana que tem é a transmissão, a linhagem. Esse é um dos aspectos mais importantes efetivamente. Ou seja, essa prática de Kurukule que a gente vai estar fazendo hoje, ela foi transmitida a mim por Lama Gangchen Rinpoche, é uma das principais práticas que o Rinpoche faz, sempre fez. Ou seja, não é uma coisa, então, a gente não está fazendo hoje aqui, a gente nunca faz isso, mas não é algo que, então vamos fazer isso porque as pessoas gostam, então é uma boa atividade para ser feita no centro. Não é absolutamente essa forma e nunca foi e nunca deverá ser. Mas, na verdade, é uma prática que Lama Gangchen sempre praticou muito, né? Eu lembro que todos os altares, em todo lugar onde ele... Uma das imagens principais era Kurukule. No quarto onde Lama Gangchen dorme, tem a cama dele, e do lado da cama tem uma imagem de Kurukule tão grande quanto a cama dele, assim. Do lado enorme. A principal imagem no quarto que ele tem é a imagem de Kurukule, né? Então, e fora isso, o Rinpoche já fez retiros de Kurukule várias vezes. Eu lembro uma vez que ele teve uma realização mundana de algo que ele precisava muito, que a coisa não estava andando, de repente a coisa foi. E ele falou, olha, o dia que eu consegui aquilo foi o mesmo dia que eu terminei de fazer 1 milhão de mantras de Kurukule, né? E, então, tem vários sinais positivos em relação a isso. E, em geral, se fala também sobre que as várias práticas, existe um aspecto também da conexão que a gente pode ter ou não com uma prática em si. Então, isso faz com que a gente tenha como eu posso colocar? Uma conexão maior mesmo ou não. No nosso caso, pelo fato de a gente ter essa linhagem, a gente ter essa transmissão, isso nos faz com que a gente também, né, pegue carona, num certo sentido, que na verdade a gente também acaba tendo essa mesma conexão do momento no qual Lama Gangchen Rinpoche, nosso mestre, que ele tem essa conexão, uma prática importante. Eu recebi iniciação de Kurukule, principalmente algumas vezes do Rinpoche. Fiz retiro junto com ele, fiz puja de fogo, tudo aquilo como deveria ser feito. E, então, isso dá a possibilidade de a gente estar trazendo tudo isso hoje aqui. E eu acho que o aspecto mais importante de uma prática como essa, existem várias outras, não é o aspecto único, principalmente de entender. Porque, na verdade, é possível entender a prática, sim. O budismo Vajrayana, ele tem várias simbologias, porém atrás de cada simbologia tem um significado. E tem todo um processo de estar entendendo isso, etc. Porém, uma das coisas que eu acho mais interessantes é que o Tantra, seja budismo Vajrayana ou assim chamado Tantra, tem uma característica que é aquela de usar os recursos que a gente tem na nossa vida a favor do nosso caminho espiritual. Então,
nós temos, por exemplo, esses 4 tipos de energias que eu estava explicando antes, vamos usar isso a nosso favor. Nós temos vários aspectos que são do nosso corpo, da nossa mente, e o que no caminho Vajrayana é feito é pegar isso, o aspecto que a gente já tem hoje e usar isso a nosso favor. Né? Então, diante disso, a gente pode entender, porém o mais importante nesse caso é a gente se concentrar, sentir, direcionar a nossa mente bem e, como eu posso colocar? Como muitos de vocês sabem, eu sou uma pessoa bem racional. Eu acredito ser uma pessoa cética, no sentido que eu quero dizer por cético. Eu acredito naquilo que ou a razão me explica ou a experiência me mostra. Tem coisas que a experiência me mostra que a razão não consegue explicar. Isso vai para a lista de espera. Ou seja, eu não consigo explicar, não porque não possa ser explicado ou não possa ser entendido, mas porque eu não estou pronto ainda para entender. Porque se eu tive a experiência, quer dizer que aquilo existe. Então, eu aprendi também nesses anos a me abrir às experiências, sem tentar ter controle sobre o entendimento delas. Né? Eu acho que isso é um aspecto que é importante também. Muitas vezes, quando a gente tem um aspecto muito de querer entender as coisas, etc., a gente acaba tentando ter controle. Aquilo que eu não entendo não está correto, não existe, não pode ser. Quando que o meu próprio nível de entendimento não é tão vasto e tão profundo. Então, a primeira coisa que eu acho que no momento no qual a gente tem um nível de entendimento um pouco mais profundo é o fato da gente ter um entendimento que a gente não entende muita coisa. E respeitar isso ao mesmo tempo. E se colocar na posição de falar, muito bem, talvez em algum outro momento eu vou entender mais. Porém, no momento no qual a gente tem um entendimento, que tem muita coisa que a gente não entende, a gente ao mesmo tempo se abre para poder sentir. Porque a forma de perceber sentindo, tendo a experiência, é diferente da forma de ter um entendimento conceitual. Tá? O entendimento é importante. Eu adoro entender as coisas, explicar elas, etc. Adoro. Porém, ao mesmo tempo, quando a gente tem uma experiência direta, ela, na verdade, é muito mais profunda e mais direta do que o processo do entendimento. O processo do entendimento ele é muito mais longo. Ele é importante também, os dois lados são importantes. A gente não pode ficar também só no sentir e não entender nada, também não funciona. As duas coisas têm que ir juntas. Porém, o processo do sentir, ele é muito importante. Não apenas o aspecto do entender. E quando a gente entra para falar sobre as várias práticas dentro do caminho Vajrayana, o que acontece é que um dos aspectos mais importantes é sentir. É, na verdade, para mim, o Vajrayana, as práticas de meditação, como a que a gente vai fazer hoje, ela é muito parecida com a tecnologia, no sentido que, no momento no qual a gente tem uma tecnologia, se você usar ela da forma certa, ela vai dar o resultado esperado. Que você entenda ou que você não entenda. Quantas pessoas aqui entendem como funciona um celular? Eu não sei se tem uma. Certo? Porém, tem alguém que não usa celular? Não, a gente usa, funciona, a gente acredita, vai lá e seguimos. Porém, mesmo que a gente, na verdade... Pode colocar aqui. Mesmo que, na verdade, a gente não tenha ou para que não funcione. O Tantra ele é parecido nesse sentido, porque se a gente fizer as corretas visualizações, se a gente direcionar a nossa mente da forma como é dito, etc., o resultado a gente tem. Mesmo se a gente não tenha entendido bem do porquê e o como. É possível entender? É possível entender. Porém, muitas vezes precisa de uma preparação que a gente não tem. Okay? Mas não é porque eu não tenho a preparação para entender que eu não posso usar e não posso receber um benefício através disso. Okay? Na prática do caminho Vajrayana, como eu disse antes, um dos aspectos mais importantes
é a linhagem, é a transmissão. É o que assim chamado em tibetano se diz Jesunawa. Jesunawa quer dizer Je é depois, Nan é transmitir, mas também é permissão. Mas nesse caso a palavra é mais para transmitir. É como transmitir, passar adiante. Na verdade a gente poderia traduzir assim. O que é esse passar adiante? Passar adiante é pegar algo que eu possuo. Eu tenho uma água, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso e vou passar adiante para outra pessoa poder também ter aquilo. Então, é um compartilhar, é um transmitir. De uma certa forma, é aquilo que a gente acaba chamando muitas vezes como iniciação, né? Só que a palavra iniciação é uma tradução que já foi feita uma vez aí, a gente acaba usando sempre essa palavra, mas o significado é diferente. O significado ele é principalmente, existem dois tipos de fazer a geração frontal. A gente não se visualiza